Um dos erros que eu cometi na minha carreira de professor de inglês, mais de 30 anos dando aula de inglês, foi o de acreditar que o aluno havia entendido o que eu havia explicado, porque ele estava ali em paz, e eu perguntava, você entendeu? Eu entendi, mas depois eu via que ele não havia entendido. Eu não quero cometer o mesmo erro aqui no canal, e por isso eu falo de um mesmo assunto de formas diferentes, muitas vezes, mas de forma também complementar, esclarecendo mais. E como eu tenho o objetivo de falar de espiritualidade aqui no canal, eu vou falar mais um pouquinho, talvez como se fosse uma continuação de ontem, mas não exatamente uma continuação. Vamos dizer que seria mais assim, um acréscimo àquilo que eu falei. Se eu perguntasse para você, qual é o país menos espiritual do mundo, que tem menos espiritualidade no mundo, o que é que você responderia? Provavelmente você vai dizer, eu não sei. Eu também falaria, eu não sei. Mas dentro do contexto da nossa conversa, é isso que eu queria deixar claro. Todo mundo tem experiência espiritual. Foi isso que nós falamos ontem. Nós começamos pela parte física, todo mundo precisa comer e beber, todo mundo no planeta, ok? Então, seria o mesmo que eu falar, quem tem mais fome no planeta e mais sede, né? Não estou falando aqui da fome da extrema pobreza, estou falando da fome natural. Todo mundo tem fome e tem sede, né? Se o corpo estiver normal, funcionando bem, vai ter fome e vai ter sede. E todo mundo tem necessidade espiritual. Só que essas necessidades espirituais, elas são preenchidas de entre duas formas. Tem duas opções. A opção do mal e a opção do bem. Aquilo que vem do diabo, olha, o diabo, eu não acredito, mas ele existe, infelizmente. E a experiência com Deus, com Jesus. Ok? Então, você não pode dizer assim, olha, tem países na Europa, né, por exemplo, leste europeu, em que quase 100% dos habitantes são ateus. Aí você diz assim, bom, então nesse país não tem espiritualidade. Mas aí é que está. É nisso que eu quero ser claro. Tem espiritualidade, sim. Eles buscam elementos espirituais que são naturais até, essa busca, às vezes até inconsciente, tá ok? Muitas vezes a nossa espiritualidade é inconsciente, tá bom? Então, o que eu quero dizer é assim, por exemplo, se você tem uma vida de comunhão com Jesus, através da oração e através do estudo da palavra, só um exemplo, se você tiver esse tipo de comunhão com Deus, constante, fervorosa, desejosa, que você deseja aquele momento, você deseja estar em oração, você deseja estar estudando a palavra de Deus, então essas coisas elas te satisfazem, elas trazem satisfação para você. Agora, se você não quer saber dessas coisas, você vai buscar isso em música, por exemplo. A música é uma experiência espiritual das mais profundas. Então você vai falar assim, esse sujeito não tem vida espiritual, ele é um funkeiro, viu? Não, ele deve ser bem intenso, se ele é funkeiro mesmo. Ele tem uma vida espiritual intensa, não com Jesus, não com o bem, não com aquilo que serve para algo útil na vida, mas ele tem uma vida espiritual, sim. Ok? É impossível. Esse é o tema do vídeo, esse é o que eu quero passar, essa é a mensagem. Não é possível não ter uma vida espiritual. Não é possível. Mas eu vi o Leandro Carnal dizendo que ele é ateu, ele não acredita em Deus, é 0% de acreditar em Deus. Ele tem experiências espirituais. Não tem como não ter. Não é uma coisa que você fala, é opcional. Eu tenho ou não tenho, eu escolho ou não escolho, eu não creio em Deus nem no diabo. Quando a pessoa diz isso, ela já está tendo uma experiência espiritual com o mal, né? Porque quem rejeita Jesus não pode estar tendo uma experiência com o bem,
ok? Isso é uma lei. Isso não é minha opinião, sabe? É lei. O universo está cheio de leis. Leis dadas pelo nosso Criador, ok? Deus não falou assim, eu vou fazer essa lei agora, aqui, ó, da gravidade, eu vou fazer essa lei física aqui, essa lei da biologia. Não foi assim que funcionou as coisas, não é assim que funciona as coisas. Às vezes, né? Agora, nesse momento, vamos dizer, tem uma árvore lá no meio da selva amazônica, ninguém está vendo, ninguém, absolutamente ninguém. E está caindo uma folha dela por causa da lei da gravidade que está ali. E Deus tem ciência disso. Deus sabe desse lugar, Deus sabe que aquela folha caiu, né? Então, não tem como escapar. Você não pode dizer assim, só as árvores que estão próximos de nós, à nossa vista, elas estão sujeitas às leis da biologia ou à lei da gravidade, que é uma lei física, ou lei química. Não. Qualquer lugar do nosso planeta tem as mesmas leis. Qualquer lugar do nosso planeta, espiritualmente, tem as leis espirituais. Não é, vou repetir, opcional. Quem tem uma vida intensa com as coisas que não vêm de Deus, eles têm uma dificuldade enorme de gostar das coisas de Deus. Então preste bem atenção. Se você estiver falando com alguém que diz que não tem prazer na oração, não tem prazer na palavra de Deus, você está com uma experiência com o mal, uma experiência espiritual com o mal muito pesada, muito forte, muito intensa. E isso ainda, acrescento, existe um perigo grande, porque muitas vezes você fala, olha, essa pessoa aqui, ela é tão dócil, ela é caridosa, mas a experiência espiritual dessa pessoa ainda assim pode ser negativa. Os motivos que ela está fazendo essa coisa é que vai contar aos olhos de Deus. Então, qual é o país que tem menos espiritualidade ou mais espiritualidade? Não, todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo está igual, buscando preencher as necessidades espirituais de alguma forma. Uns procuram conforme a orientação de Deus, outros procuram conforme o que acham estar certo. Muitos se acham muito inteligentes e eles sabem, independente de Deus, como fazer as coisas, como seguir as coisas, né? Outros dizem assim, peça para o universo e ele vai te dar. O universo foi criado por Deus. O universo não é uma pessoa pensante. Só quem tem cérebro é que vai pensar, não é? Estou falando especialmente do ser humano, ou então dos anjos de Deus, ou então acima o próprio Deus. Nós somos seres pensantes, Deus nos criou assim. Tá? Então, o universo, uma coisa tão assim, vasta e, sabe, não tem um cérebro ali pensando, não tem sentimentos. Então, isso é um assunto muito sério, não deve haver uma filosofia barata, nem, eu diria assim, especulativa, né? Hoje tem muita gente ganhando dinheiro com especulação espiritual, né? Dizendo, olha, eu estou vendo a sua casa aí, está carregada, eu vi pessoas mortas aí, ou então coisas semelhantes a essa, né? Querendo dizer que tem um poder, mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha de uma forma muito simples, muito eficaz. Deus trabalha com a paz. Deus trabalha com a luz. O que é a luz? A luz é a verdade. Na verdade não há mentira e na mentira não há verdade. Ok? E Deus é a verdade. Deus não simplesmente diz a verdade. Ele é a verdade. Jesus falou assim, eu sou a verdade. Jesus falou isso. Então, lembre-se disso, nenhum ser humano é um vácuo. Mesmo o ateu
está cheio de experiências espirituais diariamente. Você não consegue passar um dia sem ter uma experiência espiritual. O problema é o que é que você entende como experiência espiritual. Esse é um dos temas que eu vou falar ainda aqui no canal. Portanto, eu peço que você se inscreva no canal para não perder esses vídeos, que você compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas entendam a importância de ter uma vida espiritual com Cristo, ok? Deixe seu like, porque tudo isso colabora com o crescimento do nosso canal. Nós falamos para vocês nos ajudarem com o Pix, porque precisamos de recursos. Nós não somos patrocinados por ninguém, nenhuma igreja, nenhuma empresa. Somos totalmente independentes e contamos com a colaboração daqueles que assistem aos nossos vídeos. Peço muito as suas orações para que esse canal cresça para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.